Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre dança em Alagoas. Mais especificamente sobre a trajetória de um grupo que já conquistou muitos prêmios, reconhecimento e que completa 15 anos de existência, é a Companhia dos Pés. Com 15 anos de existência, a Companhia dos Pés é bem mais que um grupo de dança. Ao longo dos anos, foram vários prêmios e participações em festivais e eventos. Mas o principal objetivo é estudar, investigar e produzir conhecimento sobre essa forma de arte. Os espetáculos são resultado desse trabalho. Aqui no estúdio, a gente conversa com a Thelma César, preparadora técnica da companhia. A partir do momento que se funda um grupo com essa característica, o que se pensa, claro, a tradição de qualquer artista, fazer sucesso ou é bem diferente? Fazer sucesso, eu acho que o que eu quero, né, o que eu sinto vontade é de comunicar, né, o quanto para a maior quantidade de pessoas possível, né, daqui, de fora, do mundo. Se isso é sucesso, então, mas o que a gente quer mesmo é ter condições de desenvolver nosso trabalho, né? De dar continuidade, porque trabalhar com pesquisa é isso, né? É ter continuidade, né? Que os resultados vão aparecendo à medida que você permanece ali na labuta, né? Como passar, então, esse conhecimento seria o grande desafio de uma companhia com essa característica, porque enquanto o curso é um grupo muito fechado, nas apresentações se abre as perspectivas, mas ainda nós não prestigiamos a dança como ela deveria ser prestigiada. Em outros palcos é diferente? Em outros palcos, você diz fora de Alagoas? Presença de público, sim. Eu acho que a arte contemporânea, de uma maneira geral, ela sofre um pouco com a questão do público, né? A dança contemporânea não é diferente, mas assim, a gente tem se apresentado por meio de patrocínios e com portas abertas e as casas têm estado cheias. Assim, né? A gente fez uma circulação pelo interior de Alagoas, foi muito bacana. E os festivais que a gente tem se apresentado também tem público, sim. O que acontece é que nos festivais geralmente são públicos seletos, assim, são pessoas que gostam de dança, que fazem dança, né? Mas eu acho que a dança contemporânea vem ganhando público, né? Porque é algo ainda, de certa maneira, recente. Então, é difícil a gente se acostumar a ver algo que não está muito dentro daquele formato que a gente esperava, né? Então, eu acho que a construção desse público para a dança contemporânea precisa de um tempinho maior ainda, né? A fonte de pesquisa é muito rica, né? Quem nunca dançou e quem nunca vai dançar, ou que já passou uma fase da vida dançando, quer seja um ritmo próprio da sua região, quer seja uma técnica apurada, enfim, o brasileiro gosta muito disso, o povo africano, enfim, o europeu, afinal de contas, a dança é uma das comunicações mais expressivas do homem. Essa preocupação do grupo, ela surgiu como? Qual foi o princípio dessa abordagem? Olha, desde o início da Companhia dos Pés, a gente trabalha nessa relação com as danças e as tradições populares. E assim, antes de fundar a companhia, eu já desenvolvia um trabalho mais solístico quando eu morava lá em São Paulo, né? Foi quando eu comecei essa pesquisa no meu mestrado na Unicamp, que foi um mestrado em processo de criação em dança contemporânea. Quando eu montei a companhia, foi exatamente a vontade de desenvolver essa pesquisa do mestrado com outras pessoas, né? Então, de lá para cá, a gente vem aprofundando essa relação com as danças populares. Tudo começou pelo prazer que eu sinto em dançar essas danças, né? Então, quando eu dançava essas danças, eu sentia um prazer, assim, acontecia algo comigo muito diferente de quando eu dançava lá em São Paulo. Eu dancei profissionalmente numa companhia, que foi o Teatro de Dança de São Paulo, e era uma companhia mais de dança contemporânea, mas assim, muito ligada mais a uma linguagem de dança moderna, né? E eu não sentia, assim, a metade do prazer que eu sentia dançando essas danças. No entanto, essas danças também, elas me limitavam, né, nessa relação que eu estabelecia de brincar, né, de dançar por brincadeira. Então,
ficou essa vontade, esse desejo de construir uma dança que me desse o sentido, né, que aquelas danças que eu dançava brincando no terreiro e tal, me davam. Então é essa busca, né? Mas de fato me interessa muito o modo como o artista popular se relaciona com o fazer arte, sabe? Isso que mais me instiga, assim, o lugar que a arte tem na vida deles. Para mim é um aprendizado humano. Outro dia eu vi uma entrevista de um bailarino, ele de dança popular, e ele dançava muito frevo e começou a misturar a experiência dele com o clássico e ao final foi uma apresentação muito bonita no Recife. Eu esqueci o nome da companhia. Ângelo Madureira? Eu acho que sim, esse Ângelo Madureira. Então, e ele traduzia aqueles pontos, os passos e dava uma ressonância com o clássico e o moderno de forma definitiva, coisa que a gente não percebe no dia a dia quando você está num bloco carnavalesco ou que está numa apresentação de um balé popular, por exemplo, né? Mas eles conseguiram juntar. Na sua pesquisa, no desenvolvimento do seu trabalho, você percebe que há semelhanças do clássico, do contemporâneo, junto com essa dança popular, na performance, no gesto? Olha, tem muita gente no Brasil, né, construindo um modo próprio de trabalhar com a dança nessa relação com a dança popular. No nosso caso, mais especificamente, assim, eu tenho muito interesse na relação com a cultura, né? Com a relação com o lugar onde você vive, né? A cultura de uma maneira geral, desde o ambiente e tal. Então, assim, antes da dança popular vem essa relação com a cultura em si. E como nós moramos aqui, existem pessoas que dançam de uma determinada maneira e vêm de uma cultura que tem uma ancestralidade aí, isso nos interessa de perto, né? Mas, obviamente que o conhecimento dessa cultura está configurado nessas danças populares através do passo, através do movimento. Então, nesse sentido, o passo nos interessa. Mas a gente não é o passo o nosso primeiro interesse, assim, né? Então, por exemplo, o trabalho do Antônio Nóbrega, ele se relaciona diretamente com a estrutura, com o passo, é uma pesquisa em cima do passo. A gente já trabalha de uma maneira mais diferente, de entender qual é a construção, os princípios de movimento daquele passo, não tanto a forma, né? E como é que você enxerga, aí o grupo vê uma apresentação de um grupo de forró, com forró estilizado, em que os bailarinos, né, não dançam mais o forró, tem uma outra significação aquilo ali, né, mas que agrada também o pop, né? Como é que uma pessoa que se debruça na pesquisa, que dança, que quer passar conhecimento, enxerga um espetáculo como aquele? Olha, eu acho que existe lugar para todos ao sol, né? Assim, acho que não dá. Acho que cada fazer tem sua função, né? Ali, acho que a dança está num contexto muito do divertimento, né? Então, acho que cumpre essa função. No nosso caso, a gente não está necessariamente querendo divertir as pessoas que vão nos assistir. A gente quer mais interferir, provocar, né? Sensações, reflexões. Se der para se divertir, ótimo também. Uhum. Né? E dá para você perceber que o funções... público é heterogêneo do jeito que é, com várias formações, idades, interesses, são divergentes ou diferentes as reações deles? Olha, essa turnê pelo interior de Alagoas e depois dançar num festival internacional como o Panorama, por exemplo, foi uma experiência muito rica, porque no interior a gente abria para conversar com as pessoas, a gente costuma fazer isso, assim, em alguns projetos, né, de conversar sobre o espetáculo, e nós escutamos coisas maravilhosas, assim, de uma sensibilidade, ao mesmo tempo de um rebuscamento, né? Então a gente escutou coisas de pessoas no interior, assim, entendendo de uma maneira muito complexa o que a gente estava querendo comunicar, né? Também escutei artistas contemporâneos, conterrâneos nossos, assim, falar assim, olha, mas dança é movimento, não põe esses bailarinos parados aí no começo, porque não... Então, assim, são opiniões divergentes e que muitas vezes independem de um conhecimento prévio,
sabe? Eu acho que passa muito mais pela questão da sensibilidade. Eu acho que cada um recebe também com o know-how que tem, não é? Então, são bem diferentes e, às vezes, são convergentes, mesmo sendo pessoas de culturas, de formação diferentes. Assim, é interessante isso. No ponto geral, você enxerga que a proposta do grupo ela está bem entendida, ela está muito explicitada ali, esse diálogo, ele fecha o ciclo? Olha, de uma maneira geral, a gente tem se apresentado para públicos bem diferentes, como eu te falei, assim, desde... a gente se apresentou no Itaú Cultural, que é um lugar de referência da dança contemporânea no Brasil. O trabalho foi muito bem aceito. Como foi também muito bem aceito, assim, aceito no sentido de tocar emocionalmente as pessoas em São Miguel dos Campos, né? Então, assim, é um trabalho esse trabalho que a gente apresentou especificamente, né? Porque nós temos vários projetos. Mas esse último trabalho, Dança Baixa, é um trabalho que ele comunica, eu sinto, assim, diferentes públicos. Olha, daqui a pouco a gente continua essa conversa com a Thelma César. Vamos falar um pouco mais sobre a vida do grupo, os prêmios, as apresentações, especialmente também a relação entre o público, o bailarino e a formação da equipe de trabalho. Até já.